Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Está escrito assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a todos os outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, como estamos numa noite de Santa Ceia, eu quero meditar a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Este texto de Isaías, ele é muito interessante. O assunto que fala da aparição, das dores e da glória do Messias, ele começa a partir do versículo 13, que foi lido. Capítulo 52 de Isaías, versículo 13,
O profeta começa escrevendo um texto extremamente interessante, uma visão, uma profecia que ele teve. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Isaías, ele é considerado o príncipe dos profetas. Isaías, ele profetiza, a sua profecia, ela acontece exatamente aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Só que quando Isaías, ele descreve os detalhes desta profecia, ao olharmos para o texto, nós percebemos que parece que Isaías está diante da cruz. E ele narra detalhes tão gloriosos, tão maravilhosos, tanto é que Isaías é chamado de o profeta evangelista. E no versículo 13, ele começa escrevendo, porque além de ser um profeta, ele era um profeta que escrevia suas profecias. E ele escreve assim: eis que o meu servo procederá, operará com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Irmãos, Isaías está dizendo que o servo do Senhor agiria com prudência, com sabedoria. Ele faria com que o seu trabalho frutificasse. Ele seria levantado, erguido e muitíssimo elevado. É interessante que a nossa tradução aqui diz muito sublime. Ele seria o mais alto dos altos. Irmãos, Jesus Cristo é glorioso. Ele foi exaltado, elevado acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Para Ele são todas as coisas. E a palavra também diz no versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, as pessoas, eles ficaram horrorizados com a aparência de Jesus. Como pasmaram, ou seja, como ficaram horrorizados com a sua aparência, porque ele estava completamente desfigurado. A Bíblia diz que a sua aparência não era, a sua figura, estava desfigurada mais do que de outro qualquer homem, mais do que os outros filhos dos homens. Aqueles homens que estavam do lado da cruz de Jesus, eles não estavam machucados como Jesus. Jesus estava muito machucado. E quando as pessoas olharam, elas ficaram assustadas com a aparência de Jesus. Mas no verso 15 desse capítulo 52, é um dos versículos que eu mais gosto. Ele diz assim: assim borrifará muitas nações. Irmãos, sabe o que é borrifar? É aspergir. Sabe aqueles sprayzinhos que a gente usa assim para jogar álcool? Tem um aqui, ó. Imagina que isso aqui estivesse cheio de sangue, porque o texto está dizendo assim, ó: assim borrifará muitas nações. O sangue dele, ele espirra nas nações, ele alcança as nações. Nós fazemos parte da nação que foi alcançada pelo sangue de Jesus. O seu sangue, ele respinga em nós. Este sangue nos dá vida. Este sangue é o sangue que nos liberta, é o sangue que nos restaura, é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos faz caminhar ao seu lado. Glorificado seja o nome de Jesus. Assim borrifará muitas nações, assim aspergirá muitas nações. O sangue dele foi aspergido sobre a nossa vida. O sangue dele resplandeceu sobre nós e nos deu vida. Irmãos, quando eu penso em sangue, dois fatores me vêm à mente. O primeiro deles, o sangue, ele tem duas características, uma negativa e outra positiva. Por exemplo, a característica negativa do sangue, o odor do sangue, o cheiro do sangue, quando ele é derramado num determinado lugar, principalmente se for uma quantidade em excesso, como na cena de um acidente, ou se você passar próximo a um matadouro, o cheiro é um cheiro repugnante,
É um cheiro que não é gostoso você respirar naquele lugar. É um cheiro repugnante. Mas sabe o que acontece quando nós sentimos este cheiro repugnante? Nós devemos nos lembrar de que quando Deus olha para o pecado, Ele sente a mesma repugnância, o nojo do pecado. Então quando Deus olha para o nosso pecado, para a nossa injustiça, Deus sente nojo. Esse nojo que você sente, quando você sente aquele cheiro fétido do sangue, esse é o fator negativo. Mas o mesmo sangue que tem um odor negativo, é o mesmo sangue que nos dá vida, irmão. Sem sangue você não consegue viver. Mas o sangue, ele precisa ser de um cordeiro imaculado. João Batista fala assim, ó: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo é glorioso. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas. Ou seja, os reis calarão a boca por causa dele. Os reis vão ficar assim, pasmados, horrorizados. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus usa o sacrifício de um servo humilde para salvar a humanidade. A nossa mente humana não consegue acompanhar isso. Então, irmãos, olha só, prossigamos no texto. No capítulo 53, Isaías, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa mensagem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem acreditou na nossa mensagem? Isaías está falando assim, como se ele estivesse dizendo: quem acreditou na nossa profecia? E quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Irmãos, sabe o que é o braço do Senhor? O braço do Senhor é o poder de Deus. O braço do Senhor, vocês se lembram que Deus fala para Moisés: eu vou tirar o meu povo do Egito com um braço forte. É o poder de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus em nosso favor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa mensagem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A mim, a você. O braço do Senhor foi favorável a nós através da salvação em Cristo Jesus. E o texto prossegue dizendo, irmãos, olha só, mas antes de prosseguir, segura um pouquinho o verso 2 aí. Eu gostaria de contar uma ilustração. Havia um homem que frequentava um clube, e esse clube tinha muitas piscinas, e toda vez que ele ia dar um mergulho, ele molhava o pé, para sentir a água no pé assim. E as pessoas sempre perguntavam para ele: por que você molha o seu pé? E aí ele contava uma história. Ele falava assim: olha, eu sou sócio aqui do clube, e sou professor de natação, e tenho a chave do clube. Então eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, porque eu sou um dos professores de natação. E uma noite, eu não conseguia dormir, eu estava muito angustiado, eu não conseguia me desligar, eu não conseguia relaxar. E ele disse assim, e eu pensei, eu vou pegar a chave do clube e vou lá nadar um pouco, depois eu volto para dormir. Mas na verdade eu não vou nadar, eu vou relaxar na água para ver se eu fico mole e tenho sono e volto. Mas quando ele chegou no clube, ele abriu a porta, ele pensou, eu vou dar um mergulho, mas eu vou mergulhar lá do terceiro trampolim. Eram 3 trampolins, ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro trampolim. Quando ele estava lá no terceiro trampolim, ele abriu os 2 braços e se preparou, né, para saltar. Mas quando ele foi saltar, ele olhou lá embaixo, ainda com os braços abertos. O teto daquele clube era de vidro, então a lua batia naquele teto e a sombra dele refletia lá embaixo. Então ele pôde ver, ele lá embaixo, com os 2 braços abertos, ele viu a cruz. E quando ele viu a cruz, ele se lembrou de Jesus, ele se lembrou do sacrifício de Cristo, e começou a pensar, agradecer a Deus, por tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ele,
e ele foi naquele momento visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo visitou ele começou até a chorar, irmãos. Irmãos, e ele se esqueceu até de pular. Desceu do terceiro, do segundo, do primeiro trampolim. Quando ele chegou lá embaixo, ele foi olhar a piscina. Qual não foi a sua surpresa? A piscina estava vazia. Irmãos, se ele tivesse pulado, ele teria morrido. E naquele instante ele começou a glorificar Deus em línguas e começou a chorar na presença de Deus. Ele falou: Deus, o Senhor me salvou de novo. O Senhor me salvou naquela cruz e agora o Senhor me salva da morte novamente. A piscina estava vazia. Deus o salvou, irmãos. Ele olhando para o seu reflexo, a sua silhueta que estava lá embaixo, ele pôde contemplar a cruz, meditar em Deus, e pela segunda vez ele foi salvo. Então ele disse: todas as vezes que eu for dar um mergulho, eu vou molhar a ponta do meu pé, e alguém vai me perguntar, e eu vou dar esse testemunho, e essa pessoa vai ouvir do Evangelho, que Jesus morreu por mim, que Ele é o Rei da Glória, que Ele morreu pelos meus pecados. Então, meus irmãos, o verso 2 do capítulo 53 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Se você conversar com um judeu, a respeito deste capítulo 53, ele vai dizer assim: o servo deste capítulo, e do término do capítulo 52, é Israel, não é Jesus, é o Israel. Mas, se você conhecer um pouquinho de Bíblia, você pode pegar a mesma Bíblia hebraica e dizer assim para o judeu: não é Israel. Porque no verso 8 está escrito assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ou seja, este servo foi cortado da terra dos viventes, e nós sabemos que Israel ainda existe. Então Israel, nesse momento que Isaías profetiza, Israel, o norte, havia sido levado para a Síria. Então, não foi Israel, não é Israel. Sabe por quê? Porque o texto, o verso 9 fala assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Irmãos, o que mais Israel praticava era idolatria, e idolatria é uma das piores formas de injustiça. Nem houve engano na sua boca. Israel vivia murmurando, vivia pecando contra Deus. Então não pode ser Israel esse servo sofredor. Esse servo sofredor é o Messias, é Jesus. Então voltemos aqui para o texto. Então diz assim: porque ele foi subindo como um renovo. Sabe o que quer dizer? Que ele cresceu diante de Deus como um broto, uma plantinha, como um broto tenro, e como raiz saída de uma terra seca. Irmãos, Jesus, ele vem de uma terra seca, de uma terra árida, de um lugar esquecido. Vocês se lembram que alguém diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém acreditava nele. Eles esperavam alguém num cavalo branco, um guerreiro como Davi. Eles não imaginavam que o filho do carpinteiro, que um carpinteiro ia chegar todo simples, todo humilde. Jesus, ele era tão simples. Aqui o texto está dizendo assim que ele não tinha parecer nem formosura. Só que esse texto está se referindo ao momento da cruz. Eu já vi muita gente que fala assim que Jesus era feio. Deixa você ser crucificado para ver o estado que você vai ficar, o estado que eu vou ficar. A nossa beleza vai desaparecer, irmãos. Isso aqui é o momento da cruz. Não existe ninguém que consiga permanecer bonito sendo crucificado. O flagelo da cruz é uma coisa terrível. Então, nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o apreciássemos, para que o desejássemos. Jesus, ele foi crescendo. E no verso 3 diz assim, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, meu irmão, minha irmã,
você se sente às vezes rejeitado? Você se sente às vezes rejeitada, desprezado, desprezada? Jesus passou por isso. Jesus foi desprezado. Mas por quem, irmão Sandro? Foi desprezado pelos escribas. Jesus foi desprezado pelos fariseus. Jesus foi negado por Pedro, foi traído por Judas, foi abandonado por todos os discípulos. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. E ele foi desprezado até por Deus, porque tem um momento da cruz que ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o desprezo de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados, para cumprir a justiça de Deus. Mas a primeira ideia que eu quero trabalhar nesse texto, irmãos, a primeira ideia é que Jesus, ele morreu, não porque os romanos o mataram. Jesus morreu não porque Judas negociou com os romanos e com o Sinédrio. Jesus morreu não porque ele praticou sedição e blasfêmia. Jesus, sabe por que ele morreu? Ele morreu por causa dos meus e dos teus pecados. Não foram os romanos que penduraram Jesus na cruz, foram os nossos pecados que penduraram Jesus na cruz, irmãos. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele sofreu muito, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Sabe o que quer dizer esse caso algum? Nós não tivemos um pingo de misericórdia dele. Não fizemos dele caso algum. As pessoas passaram pela cruz e escondiam o rosto. Olhavam para Jesus desfigurado e escondiam o seu rosto de Jesus, porque eles não queriam ver o quanto ele estava desfigurado, porque ele estava com uma aparência horrível, horripilante. Então, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que a palavra de Deus diz, no versículo 11 do capítulo 53, diz assim, ó: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, Deus está falando de Jesus, o justo, justificará a muitos. Sabe por que não fala que justificará a todos? Porque nem todos vão aceitar esse sacrifício, nem todos vão aceitar essa graça, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está vendo? Ele vai levar as nossas iniquidades. Então ele morreu por causa das nossas iniquidades. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Irmãos, olha só, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, quer dizer, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas iniquidades, as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só, irmãos, ferido de Deus. A Bíblia diz assim: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Ele se fez maldito por nós. Se algum dia você tiver dúvida do amor de Deus, medite neste texto, medite nesta profecia. Foi por mim, foi por você. Ele morreu naquela cruz porque Ele nos ama. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então a primeira ideia é que não foram apenas os romanos que mataram Jesus, foram os meus e os teus pecados que mataram Jesus. Agora, a segunda ideia: Jesus foi para a cruz voluntariamente, irmãos. A cruz não foi um acidente. A cruz, ela fazia parte do plano de Deus. A Bíblia diz assim, ó: digno é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Adão e Eva pecassem, Deus já tinha oferecido o Cordeiro como sacrifício pelas nossas almas. Então a cruz não foi um acidente. A cruz fazia parte do plano de Deus. Olha que interessante. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor
Olha só, irmãos, preste atenção. O Senhor, quem que é esse Senhor? É Deus. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Deus fez com que esta iniquidade fosse carregada por Jesus. No versículo 10, tem uma interpretação muito importante, que confirma esta segunda ideia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha só, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que que Deus ficou feliz em moer Jesus? A resposta é a seguinte: o nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, é um Deus de justiça. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, Deus precisava moer Jesus. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas nós não somos um cordeiro perfeito. Jesus é. Ele é um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Sabe o que é a posteridade aqui? A descendência espiritual. Eu e você somos a posteridade do Senhor. Prolongará os dias. Sabe o que significa isso? Ressurreição. Jesus foi moído pelos nossos pecados, prolongará os dias. Ele ressuscitou, e o bom prazer do Senhor, irmãos, prosperará na sua mão. Ele é o Deus glorioso que nasceu para morrer, mas Ele fez voluntariamente. Ele fez, os nossos pecados foram levados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não apenas morreu pela mão dos romanos, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu para cumprir a justiça de Deus. Meus amados irmãos, eu me lembro de uma situação de uma jovem nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos dizem que você tem que tomar muito cuidado. Se a velocidade disser velocidade X, você tem que andar naquela velocidade. E ela foi pega transgredindo as leis do trânsito. E lá é rápido, vai rapidinho para o tribunal. E esta moça, ela quando foi julgada, o juiz perguntou para ela, falou assim: olha, você estava correndo em altíssima velocidade? Ela: sim, excelência, eu estava mesmo. Então é o seguinte, você vai ter que pagar. Você prefere pagar em dinheiro ou você pretende ficar retida? Porque se você não tiver condições de pagar, você vai para a cadeia. Ela falou assim: olha, meritíssimo, eu prefiro pagar em dinheiro. Naquele exato momento, o juiz se levantou, desceu, foi lá onde estava a moça, deu um abraço nela, tirou a carteira do bolso e pagou por ela. O juiz era o pai dela. Se fosse um juiz que estivesse praticando prevaricação, talvez ele nem levasse isso a julgamento, mas ele era um juiz justo. Aquela atitude errônea, aquele crime precisava ser punido. Ele pagou por ela, irmãos. Ele era o pai dela. Foi assim que Deus fez conosco. Deus enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados, para cumprir a sua própria justiça. Então, meus amados irmãos, a primeira ideia é que Jesus morreu pelos nossos pecados. A segunda ideia é que Ele morreu, Jesus morreu voluntariamente. A segunda, Deus fez cair sobre Jesus os nossos pecados. E a terceira ideia, Ele morreu pelo nosso pecado. Ele morreu voluntariamente. Agora, Ele morreu pelos nossos pecados. Olha só, o versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui nós vemos a voluntariedade de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Tem algumas traduções que falam assim, aqui no verso 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, sabe essa paz que você sente? O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus traumatismos, pelas suas feridas, fomos sarados. Só com a mente de Deus para entender um mistério desse. Como que algo que destrói um ser humano pode nos dar vida? E Jesus, Deus fez com que Jesus se transformasse em carne, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu voluntariamente. A cruz não foi um acidente, a cruz estava no plano de Deus. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e Deus fez cumprir a sua justiça sobre Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos participar desta santa ceia. Olha só, o verso 8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Eu fico com pena quando os rabinos, eles tentam encaixar Israel aqui, mas não tem como, porque Israel não foi cortado da terra dos viventes. Israel ainda existe, e uma das nações mais poderosas do mundo. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Israel não foi atingido pela transgressão do povo. Israel foi para o cativeiro, e depois que voltou da Babilônia, ela foi vacinada e aprendeu a nunca mais se envolver com a idolatria, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Aqui está falando do túmulo de José de Arimateia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Meus amados e queridos irmãos, vamos para o versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Irmãos, ele estava no meio de dois ladrões. Como diz um amigo meu, algumas pessoas falam assim, tinha o ladrão bom e o ladrão ruim, né? Se é ladrão não é bom. Então eram dois malfeitores. Então ele estava ali no meio de dois transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não todos, porque infelizmente nem todos vão aceitar esta tão grande salvação. E intercedeu pelos transgressores. Irmãos, ele intercedeu pelos transgressores. Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam cegos espiritualmente, eles não estavam enxergando que eles estavam crucificando o Filho de Deus, irmãos. E este Filho de Deus se faz presente esta noite, através do Espírito Santo que está conosco. Ele enviou o Espírito Santo, e nós vamos participar desta santa ceia. E eu convido a igreja para se colocar em pé neste momento. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por este tão maravilhoso sacrifício, Pai, que o Senhor enviou Jesus para morrer pelos meus pecados. O Senhor enviou Jesus para cumprir a justiça, aqueles pecados que eu me envergonho, aqueles pecados que muitas vezes é muito difícil a gente confessar. O Senhor morreu por esses pecados, e nós te agradecemos por esta tão grande salvação, por derramar o teu sangue carmesim, que nos purifica, que nos renova, e nós queremos participar desta ceia agora, Pai, porque a tua palavra diz que quando nós participamos da ceia, nós relembramos a tua morte e anunciamos a tua vinda. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite, por esta santa ceia, e dedicamos ao teu nome toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.